Eleições 2022, novos conteúdos, novas narrativas. Que eleitor surgiu nas urnas de 2020, módulo 2. Na discussão de hoje, na discussão desse tomo, nós vamos discutir o que eu chamo de a sétima tendência, né? O que foi observado em 2018, que vai ser mantido em 2022, que é a organicidade. O que é a organicidade? Quer dizer, essa palavra é uma palavra para quem já tem campos e histórias da política, já entende um pouco disso. Organicidade é você construir teias de relacionamento, teia de construção de lastro social, uma política baseada na possibilidade da junção de grupos, de forças, de ideias, até de interesses, mas de lastro com comunidades pobres, carentes, com a periferia, de lastro com setores econômicos organizados. Em suma, essa organicidade que, de certa forma, 2018 jogou na lata do lixo. Quer dizer, 2018 foi uma eleição em que a organicidade não teve no eixo. Foi uma eleição que era o outsider, o anti-establishment, a morte da política. Era uma eleição que quase, como se fosse possível, construir uma organicidade baseada na sua página do Facebook, do seu Twitter, do seu Instagram, do seu WhatsApp. É uma eleição menos ligada a essa realidade material dos relacionamentos, da convivência, dos interesses, das organizações sociais que nos cercam. Se 2018 foi uma eleição que os vitoriosos, que muitos outsiders se construíram a partir da mensagem, da raiva, se linkando à raiva do eleitor, usando as mídias digitais como elemento de construção das suas teias, nós vamos perceber que 2022, a organicidade, ou seja, a busca dos relacionamentos com lastro real, que é um pouco dessa revalorização, dessa ressignificação da política, ela vai tomar novamente o eixo do processo, né? É importante, eu separei alguns elementos para que vocês possam entender isso, disso que a gente chama de organicidade, ou seja, não é à toa, em 2020, os partidos passaram a ter uma importância na construção dos planos de governo, na importância das articulações políticas, que não tinha em 2018. Outra coisa importante, o elemento digital foi importantíssimo em 2020, vai ser importantíssimo em 2022. É um instrumento de comunicação, mas a articulação com o mundo real, a construção de uma política sólida, como a gente sempre construiu política, menos digital e mais mundo real, usando o digital para reaproximar o mundo real, ganha espaço. Portanto, essa é uma sétima tendência que já começou em 2020. Na eleição de 2020, foi possível avaliar que a maioria dos candidatos vitoriosos mostraram essa organicidade, né? Tinham uma vida orgânica, construíram uma política de relacionamento, construíram coligações, usaram o tempo de TV, o tempo da internet, mas não era eu costumo brincar, nós temos alguns candidatos, e eles valem, não é à toa que eu chamo de candidatos bitcoins, quer dizer, eles ganham eleição, mas eles têm um lastro só no mundo digital, ele não é um mundo real. E esses candidatos, na eleição de 2020, perderam força. Alguns ganharam, outros perderam, mas na sua maioria não foi o elemento central para a vitória. Em 2018 foi. Nós vimos governadores que tinham 2% e ganharam a eleição puxados por campanhas digitais, pelo candidato presidente, que, em suma, quer dizer, era um outro modelo, era um outro tipo de discussão política. Eu quero crer que nessa eleição de 2020, esse assunto essa tendência começou a ser superada e que em 2022 nós vamos ver que essa tendência a tendência de candidatos mais orgânicos, políticas mais orgânicas vão prevalecer. Portanto, você que está construindo sua narrativa, você que está pensando na sua candidatura em 2022, uma coisa não exclui a outra, não é abandonar o mundo digital, pelo contrário, mas é importante entender que nós estamos voltando um pouco à revalorização da política. E aí alguns elementos fundamentais para você pensar na construção da sua candidatura. Primeiro, é preciso pensar ela do ponto de vista da construção de um lastro social, né? Quais são os grupos consolidados que podem me apoiar? O que desse mundo real que se move, desses interesses que se movem,
que eu posso abraçar na minha campanha, de que maneira esse mundo real das organizações, da periferia, das organizações sociais, de artistas. Vejam que nas últimas eleições presidenciais, os artistas das últimas eleições do Brasil, muitos artistas nem se posicionavam mais. Nas eleições de 2020 nós já começamos a ver isso mudar. Hoje, nas redes nós vemos movimentos de artistas, desde sertanejo, que não costumavam fazer, até artistas da MPB, ou seja, isso é o que a gente chama de organicidade, ou seja, é quase um mundo real. Grupos que se movimentam e que vão lastrear candidatos a deputada, candidatos a governador, candidatos a presidente da República. Essa organicidade que foi meio que deixada de lado em 2018 vai, junto com os elementos que discutimos anteriormente, a pandemia, a desigualdade social, a construção de novas estratégias diante do fim das coligações proporcionais e dos elementos que nós estamos discutindo aqui ao longo desse curso, essa organicidade vai revelar candidatos vitoriosos e candidatos derrotados. É preciso voltar ao que a gente chamava na década de 90 pro chão da fábrica. Vai ser preciso voltar pro chão da rua, para a construção de lastros, para a construção de conversas com movimentos sociais, construção com grupos empresariais, construção de conversas com grupos articulados, com coletivos, etc. A direita e a esquerda, ou seja, vai ser uma eleição que quem se consolidar nesse mundo orgânico real e souber levar isso para ampliar para as redes como elemento amplificador da sua voz, vai sair vitorioso. Então, é importante porque esse é um elemento, a organicidade, que foi um elemento fundamental tanto para a direita quanto para a esquerda brasileira na década da redemocratização, em especial na década de 90, que tinha sido deixado de lado a partir das eleições de 2016, que rompem com isso, a eleição municipal, né? Ganha o espetáculo, ganha o show de Truman, ganha quem grita melhor na rede, ganha quem tem mais seguidores, ganha quem tem mais Instagramers, ganha quem tem mais inscritos no canal do YouTube. Ah, isso não vai ser importante em 2018? Vai ser, mas esse não é o definidor. O definidor é esses inscritos no teu canal do YouTube, esses que te acompanham no seu Facebook, esses que se manifestam na rede, eles estão atrelados a grupos orgânicos. Você convenceu esses grupos orgânicos, você aglutinou esses grupos orgânicos, você formulou proposta, ideias para esses grupos orgânicos, para esses movimentos que ascenderam, que renasceram, em especial, vão se sobrepor na crise econômica, vão se sobrepor com soluções e saídas na crise pandêmica, ou seja, as organizações sociais, as entidades de classe, os grupos empresariais, os movimentos de periferia, os movimentos negros, movimento de mulher, movimentos da diversidade, do desenvolvimento sustentável, em suma, todos os movimentos ligados à regulamentação digital, tudo isso que permeia esse processo de quem faz política no dia a dia, organicamente, organicamente é nesse aspecto, né? Faz continuamente. Não é só a lacração da rede. Então, nós vamos ter, provavelmente, em 2022, se essa tendência que foi manifestada nessa eleição for mantida, e eu acredito que será, nós vamos ter uma eleição que vai beirar um certo equilíbrio, ou seja, televisão e o meio digital vão ser substancial para construir narrativas e para impor e colocar propostas, mas essas propostas precisarão ter vínculos com lastros sociais reais. E aí nisso os movimentos sociais vão ganhar força, os grupos de empresários vão ganhar força. Quer dizer, a direita e a esquerda, os movimentos organizados que fazem política no seu cotidiano de maneira orgânica, com propostas, cobrando e etc., vão passar a ser artistas, vão passar a ter um elemento fundamental, tá certo? Evidentemente que quando eu falo sobre isso, eu me pergunto, quer dizer, lá atrás a gente talvez possa encarar que a organicidade mais à esquerda foi a que permeou Lula ao chegar a presidente da República, né? O PT tinha uma organicidade, ainda tem, muito forte. Mas, quando a gente observa, ele não é mais o interlocutor de todos os grandes movimentos, né? Partidos de centro-direita, de direita, também hoje já articulam com estruturas orgânicas, com movimentos sociais, com movimentos negros e etc. E outros partidos à esquerda, como o PSOL, por exemplo, veja o caso do Boulos em São Paulo, também passaram a ter interlocução com esses
movimentos orgânicos da sociedade. Então, nesse aspecto, se lá atrás o monopólio do diálogo orgânico era quase do PT, hoje, do diálogo com esses movimentos orgânicos, hoje não é mais. Eu vejo o movimento ambiental, por exemplo, espalhado e discutido com vários partidos, com vários segmentos, à direita, ao centro, à esquerda. Eu vejo os movimentos sociais, que também hoje não tem só como baliza, como tinham lá atrás, apenas o Partido dos Trabalhadores. Eles buscam caminhos em outros partidos, mesmo ao centro, mesmo à direita, movimento afro, movimento contra o racismo estrutural. Em suma, o que a gente percebe é que boa parte da sociedade organizada, seja empresarial, trabalhador, seja jovem, sejam coletivos, hoje elas passaram a ter um caminho para buscar diálogos com grupos e partidos políticos. E esses diálogos, essa construção orgânica, a busca desses grupos, a abertura do processo partidário, das novas para esses grupos, é o que dará forma à narrativa das eleições de 2022. Então, portanto, é muito importante que você busque esses grupos no seu horizonte, né, no seu partido, na sua cidade, na sua região, que você abra canais dentro daquilo que se acredita, das forças que se acredita, se forem grupos de articulação financeira, grupos de articulação empresarial, de trabalhadores, de movimentos de periferia, de movimentos de moradia, em suma, todos esses grupos que se organizam na vida real e que estão nas redes, eles passaram nessa eleição a ter um caminho importante. E em 2022, eles serão uma peça fundamental para a construção das novas candidaturas, das novas narrativas. É a articulação orgânica com o próprio sistema. Vejam vocês que não é novidade isso, é que 2016 rompe com isso. 2018 quer dizer, o Bolsonaro ganha a eleição sem conversar com nenhum pelo contrário, né? Ele assume a presidente da República acabando com todos os conselhos que o Fórum de Segurança Pública pertencia, que o Conselho, quer dizer, que todos esses grupos, ONGs, acabaram. A eleição do Bolsonaro, que não precisou de nenhum desses grupos para se fortalecer, foi uma candidatura inorgânica nesse aspecto, uma candidatura de rede com outros elementos, eu não quero discutir isso, mas esses grupos ficam alijados. Na eleição de 2020, 18, 20, agora eles já passam a ter um papel importante. Na de 2022, eles vão ressurgir como elementos centrais, à direita, à esquerda e ao centro, ou seja, grupos que vão ajudar a dar base, sustentação e organicidade para as candidaturas que vão surgir para o parlamento ou para o governo e etc. Então, essa organicidade técnica, né? Essa organicidade técnica, né? Que essa expressão é legal. Sai o posto Ipiranga e entra um conjunto de pessoas. Se o Bolsonaro em 2018, qual que é a solução? A solução está toda ali, naquela pessoa, né? Tá tudo ali. Perguntavam, tá toda ali. Esse elemento é o principal para você entender o que é essa organicidade. Sai o posto Ipiranga, aquele que tem resposta para tudo, que você acha tudo nele. E aí começa a entrar um conjunto de pessoas. Então, você quer respostas para propor no seu projeto de candidato a deputado, presidente, governador, de segurança pública. Você vai procurar o Fórum de Segurança Pública, você vai procurar os CONSEGs, você vai procurar os grupos que, mesmo que sejam, que defendam armamentos, a esquerda e a direita. O que importa é o quê? Você vai buscar caminhos dos diferentes temas, nos diferentes segmentos. Não é mais, toda solução tá com aquele cara, toda solução tá com aquele outro, não é mais isso. É um rompimento com isso. É a volta de uma coisa mais orgânica, né? A volta da discussão de abrir espaço para os intelectuais, para os especialistas, tudo aquilo que foi negado em 2018 e acentuado nesses governos que assumiram, passaram a ter um papel secundário. Então, a sustentação de ideias políticas orgânicas, de propostas consolidadas, o debate intelectual, você que acompanha aqui nessas plataformas, quer dizer, está preparado para esse debate, a construção desse conjunto de ideias, a opinião de cientistas, de especialistas, grupos especializados, passam a ter um conjunto de variáveis, passam a ser um conjunto de variáveis mais importantes do que uma solução milagrosa de um posto Ipiranga, tá certo? Então, é como a gente costuma dizer assim, o candidato vai, para ganhar em 2022, ele vai precisar ter uma coluna vertebral, né, com sustentação, com lastros de apoio, com grupos organizados. Esse é o candidato vitorioso em 2022. Em 2018 não foi. Não precisavam, uma parte dos deputados, uma parte dos governadores. Era uma eleição
movida a elementos de organicidade digital, que não é organicidade real. Era uma eleição voltada à radicalização, ao show de Truman, né? A um espetáculo, de certa forma, e as respostas com raiva, rápidas, etc. A população mostrou em 2020 que isso ela já viu que não dá certo. Né? Pode ser até que ela eleja o Bolsonaro de novo, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que quem ganhar, mesmo se for o Bolsonaro de novo, mesmo se for qualquer um dos candidatos, Huck, Moro, olha, eu não estou discutindo isso. Para os candidatos ao governo, a mesma coisa. Esses candidatos vão ter que mostrar uma organicidade, uma coluna vertebral, uma sustentação em lastros de apoio, a vinculação com especialistas, com gente que te assessora, que te ajuda, que tem. Então, a busca desses conhecimentos para a tua eleição de 22 começa agora. É preciso se aprofundar. Candidatos que não estão preparados não juntam coluna vertebral. Candidatos que não estudam, precisam ser entendidos de tudo, não conseguem somar esses lastros de apoio, esses grupos de apoio, né? Não adianta mais o candidato gritar em rede, ele vai ter que demonstrar essas fortalezas. 2020 mostrou, e esses eleitores, eles mostraram, em especial, que eles querem candidatos que apresentam competência em políticas públicas. É importante, não é que o eleitor tenha plena noção disso, é que ele está saindo de uma eleição de 2018 muito emocional, carregada de ódio, carregada de raiva com corrupção, carregada de problemas com segurança, com desemprego, passando por uma pandemia e governos sucessivos que não deram respostas e que a falta de política pública tem revelado problemas na educação, na saúde, etc. E essa eleição municipal já fez esse eleitor dar um passo para trás, recuar-se ao centro para dizer: eu preciso agora de gente que me dê segurança. Que me dê segurança não no sentido de segurança pública de violência, mas que possa apontar políticas públicas, que tenha uma coluna vertebral, que tenha organicidade. Esse será seguramente um dos aspectos fundamentais das eleições de 2022, e você que quer se desenvolver, que construir sua candidatura, é importante que você observe. Olha aqui, nós estamos numa 7ª tendência, e olha como há uma mudança fundamental na eleição de 2020 para 2016, fundamental, as duas municipais, e eu tenho certeza que 2022 será completamente diferente de 2018. Prova disso é que eu estou apontando uma tendência aqui, que é isso que eu chamei de orgânica, a volta da candidatos orgânicos que constroem lastros reais, que tem coluna vertebral, que tem proposta política, que estudam política pública, e aí essas plataformas como essa passam a ter até um significado maior. É importante que você se aperfeiçoe. Essa população começou a perceber que sem o básico, o principal, comida, refeição, emprego, saúde, o básico, os costumes passaram para segundo plano. Quer dizer, o discurso dos costumes, que valeu muito em 2018, lembra-se do kit gay, lembra-se de todas essas coisas, quer dizer, ele até cabe num momento, mas no momento em que eu estou com risco de perder a vida, que eu perdi meu emprego, que eu perdi a renda, que a inflação subiu, que eu vi pessoas da minha família morrer, eu não vou ficar aqui discutindo costumes. Vai ter um pedaço da sociedade que vai? Vai. Nós vamos ter um ano que isso pode se aprofundar em alguns momentos? Vai. Acho até que as forças mais da extrema-direita vão tentar trazer temas em 2022 muito forte, como aborto, porque é a única forma deles segurarem uma parte desse eleitor. Mas a grande maioria dos eleitores, que vão ser mais pragmáticos, que não vão sair de casa para votar com aquele ódio que eles saíram para votar em 2018, eles agora estão com problemas reais. E problemas reais não se discutem debatendo costumes, se é certo ou não homossexual, se é certo ou não aborto, etc. Então, pátria, família, que eram os valores, lembre-se dos slogans de 2018, passam a ceder um espaço para o pragmatismo, para o realismo político, para a construção dessa organicidade, dessa estrutura um pouco mais centrada em política pública concreta, com realidades, com resultados concretos, né, com observação de dados científicos, tá certo? As dificuldades reais, emprego, saúde, vacina, educação, vão ocupar a cabeça desse eleitor. Foi isso que aconteceu em 2020
e é isso que vai ser mantido em 2022. Então, portanto, dentro da sua narrativa, observe esses elementos. Eu ainda vejo muito candidato, quer dizer, a gente sempre fica pensando, na eleição passada ganhou isso, mas de uma eleição para outra há muita mudança. Da eleição municipal para as eleições gerais, há pouca mudança. Por isso que eu estou pegando aqui o conjunto de observações que a gente viu nas eleições municipais e que são tendências para manter para as eleições gerais. Se você quiser entender sempre as tendências das eleições gerais, olha as eleições municipais que antecedem. Comparar uma eleição presidencial com a outra de 4 anos atrás, ainda mais nessa era de rede, que as cabeças mudam muito, que as ideias mudam muito, que ventilam muito, ainda mais diante de uma pandemia, de mais de uma crise econômica, de mais diante de tanta mudança no mundo, uma eleição presidencial de 4 anos atrás mudou, é completamente diferente da outra. Mas a eleição municipal não. E esses são elementos que a gente já observou nas pesquisas qualitativas dessa eleição. Então, a força das organizações reais tende a se sobrepor às forças digitais que impulsionaram as eleições de 2018. Quer dizer, eu não estou aqui, eu sobrevivo disso, tenho uma agência disso, mas o que eu quero dizer é que nós vamos chegar num equilíbrio agora entre o digital e o real. Só o digital, ele não vai empurrar mais o candidato. Ele precisa ter o lastro, precisa ter a coluna vertebral, ele precisa ter as políticas públicas, ele precisa ter lastro com os movimentos sociais, orgânicos, empresariais, sindicatos, etc. Ele vai precisar destes lastros reais, desse pragmatismo. Apenas o discurso dos costumes, aborto, família, etc., não vai fazer ele andar muito longe. E se isso foi possível em 2018, nós vamos viver em 2022, quero crer, uma eleição do que eu chamo do equilíbrio entre essas duas forças. O mundo real, o mundo orgânico, prevalece na construção da liderança e esse mundo real, mundo orgânico, ele é levado para a rede para referendar, para ampliar. Então, é como se fosse um casamento entre essas duas forças. Se em 2018 nós tivemos uma eleição digital, um presidente digital, governadores digitais, parlamentares digitais, quem apostar só nessa ferramenta, só nesse modelo, sem vida orgânica, sem lastro real, sem política pública concreta, vai perder a eleição de 2022. É preciso encontrar um caminho do meio em que ambas as forças, tradicionais, reais, articulações, construções políticas, olhar para os processos concretos, reais, ganham força a partir das eleições de 2020 e vão se consolidar nas eleições de 2022. Até a próxima.